Apocalipse, capítulo 1, versos de 16 a 20. Semana passada nós começamos a falar sobre o primeiro capítulo, sobre essa parte do primeiro capítulo, a introdução, na realidade, do livro, e entramos no verso 9, que é um verso extremamente, é um trecho extremamente descritivo. Ele ali descreve a visão que ele tem do Cristo glorificado, e essa visão que ele tem do Cristo glorificado é a visão de toda a Escritura a respeito dos ofícios de Cristo, como sacerdote, profeta e rei. E a gente vê isso bem claro no Cristo glorificado, essas marcas presentes dos seus ofícios. E não só isso, mas o que nós estamos vendo aqui, nessa visão glorificada do Cristo glorificado, Cristo em sua glória, é tudo aquilo que ele vai mostrar isso, é tudo aquilo que ele vai fazer, está fazendo e fez na história da humanidade. Nós paramos no verso 15 e vimos que esses elementos, tanto os pés com bronze polido, mostrava Jesus como um juiz, como aquele que iria pisar sobre seus inimigos. E João continua sua descrição, que vai parar aí, do Cristo glorificado, no verso 16. Depois de falar que Cristo andava no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ali no meio dos 7 candeeiros de ouro ele estava com uma veste sacerdotal, que representava o seu ofício de sacerdote. A sua imagem, como aquele que tem cabelos brancos, mostrava a sua eternidade, os olhos como chama de fogo, a sua onipresença, ou melhor, a sua onisciência, conhecendo todas as coisas, os pés como bronze polido, representavam a justiça, Deus como um juiz, e a voz de muitas águas, uma voz poderosa. No verso 16, e nesse verso ele termina a descrição desse Cristo glorificado. Ele diz que ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa era a aparência vista por João, do Cristo glorificado. O verso 16 diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. E nós sabemos o que essas 7 estrelas significam. Mas nós vamos falar com mais profundidade lá no verso 20 a respeito disso, porque ali há o desfecho dessa introdução para começar Jesus a falar das 7 igrejas, aquilo que João deveria escrever a respeito das 7 igrejas. Mas nós estamos vendo aqui mais uma vez sinais e símbolos. Em primeiro lugar, a mão direita. A mão direita representa um lugar especial. Um lugar onde a direita representa um lugar especial. E a mão direita, o significado disso é um símbolo de proteção, de cuidado. Quando Deus fala que as 7 estrelas estão na mão direita de Deus, é que Ele está dizendo que Ele cuida, que Ele guarda, que eles estão debaixo da sua orientação, da sua direção, do seu controle. E mais uma vez, nós estamos vendo aí símbolos que refletem luz, brilho. 7 estrelas, ele está se referindo à totalidade dessas estrelas. E nós vamos ver lá no verso 20, ele está se referindo a todos os anjos de todas as igrejas. Está dizendo assim, os anjos de todas as igrejas estão na minha mão, estão debaixo do meu controle, estão debaixo do meu cuidado. E por que ele chama esses anjos de igreja? Ou melhor, de estrelas, desculpe. Mais uma vez a simbologia da luz. A estrela, ela irradia luz. Como os candeeiros, que são colocados para iluminar. E o significado é o mesmo. Tanto as estrelas quanto os candeeiros, eles têm esse propósito, trazer a luz. E que luz é essa? A luz do Evangelho da graça de Deus.
a luz de Cristo. A igreja e os anjos da igreja, eles são responsáveis por brilhar, por iluminar o mundo. Essa linguagem é uma linguagem bastante conhecida. A gente vai começar a estudar o Apocalipse, e a gente vai perceber que as imagens que estão ali presentes não são tão obscuras para nós. E nós vamos perceber, vamos ver, que essas imagens, elas são faladas no decorrer dos livros da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas aqui com mais, vamos dizer assim, a maneira como o livro de Apocalipse é escrito, parece que são coisas que nós nunca ouvimos, símbolos que nós desconhecemos, mas nós vamos perceber que nós temos bastante familiaridade com esses símbolos. Só para a gente ter uma ideia dessa perspectiva de estrelas e candeeiros como aqueles que refletem a luz, e essa luz significa o Evangelho da graça de Deus, né? Vamos pegar aí 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho que está encoberto. Aí ele diz assim, no verso 3, mas se o nosso Evangelho ele está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A expressão luz aqui significa, está se referindo ao Evangelho da graça de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Após ali falar das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças são aquelas características que o crente deve produzir, deve ter. Aí ele diz assim, vós sois a luz do mundo. É por isso que ele usa a expressão estrelas ali. É por isso que ele usa candeeiros ali. Por quê? Porque a igreja de Cristo é a luz do mundo. Não se pode se esconder, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 16, mais uma vez essa linguagem de luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí Jesus começa a pregar o Evangelho e dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então a gente percebe que a Escritura está aqui em Apocalipse se referindo a essas imagens pelo que elas representam. O que elas representam? São símbolos de refletir a luz, de iluminar. Então tanto a igreja tem essa responsabilidade de iluminar o mundo, quanto as estrelas, que são os anjos da igreja, tem também esse propósito, foram criados com esse propósito, para iluminar o mundo pelo Evangelho, com o Evangelho. Jesus mesmo disse que Ele era a luz do mundo, e quem o seguia jamais poderia andar em trevas. É por isso que Ele está se referindo à igreja como candeeiro e como anjo. Por mais que a expressão anjo não se refira diretamente à igreja, mas os anjos, nós vamos ver mais adiante, fazem parte da igreja. Na realidade, quando ele se refere a anjos aqui, ele está se referindo aos ministros do Evangelho, aos pastores, aqueles que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ele está dizendo que na mão direita ele tem os seus ministros. Agora, pare para perceber o contexto em que essa mensagem está sendo transmitida. Onde está João? João também era um anjo da igreja. João estava preso. João estava preso por causa da pregação do Evangelho.
e muitos outros ministros do Evangelho, mensageiros da Palavra de Deus, missionários, estavam tendo o mesmo fim que ele, a mesma sorte que ele. Mas a Palavra de Deus está dizendo que eles estão na mão do Senhor. E não só na mão do Senhor, no sentido de cuidado, mas na mão do Senhor porque eles estão liderando a igreja, eles estão à frente da igreja. Então eles estão sendo conduzidos por Deus. É Deus quem os sustenta, é Deus quem os coloca de pé. É Deus quem é o Senhor deles. E essas estrelas estão sujeitas, estão debaixo do cuidado e da superintendência de Deus. E é essa a ideia que nós temos que ter quando estivermos olhando esse texto. E principalmente quando João diz que o Senhor Jesus está no meio da sua igreja. Ele está ali no meio, ele está passeando entre a sua igreja, está presente, cuidando, guardando, instruindo, disciplinando aqueles que são seus. Mas a imagem ainda que João vê do Cristo glorificado mostra que saía da boca dele uma espada afiada de 2 gumes. E a gente sabe claramente que essa visão não é uma visão literal, é uma visão simbólica. Eu não sei o que João estava vendo ou o que ele estava presenciando para simbolicamente dizer que da boca do Senhor Jesus, do Cristo glorificado, saía uma espada afiada de 2 gumes. Mas o que nós podemos perceber é que ele está se referindo à palavra que saía da boca de Deus. Essa espada afiada de 2 gumes que ele vê é a palavra que sai da boca de Deus. E essa imagem, ela está presente na Escritura todo o tempo. Abram Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não é só aqui, mas lá também em Efésios capítulo 6, verso 17. A palavra de Deus diz que com relação à armadura de Deus, o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus. E aí ele começa a metaforicamente a atribuir alguns elementos que nós conhecemos como a salvação, como a justiça em Cristo Jesus, a elementos de uma armadura, porque a armadura é aquela que protege contra o inimigo. E aí no verso 17 ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada de 2 gumes era uma arma, uma das armas mais cortantes no arsenal de guerra romano. Então eu creio que seja uma espada que seja afiada dos 2 lados. E provavelmente essa espada era aquela que entrava fácil e quando saía abrindo um buraco maior ainda daquele que entrou. A visão de João é que, comparativamente, a palavra de Deus é assim. É uma espada afiada de 2 gumes. E é invencível para executar os propósitos de Deus. E é interessante porque essa é a única arma que você vai ver Jesus Cristo usando aqui no Apocalipse contra os seus inimigos e destruindo-os a partir disso. Abram aí o capítulo 19 de Apocalipse, no verso 15. Capítulo 19, verso 15. Lá no verso 11 diz que ele vê o céu aberto, um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele está se referindo a Cristo. E aí no verso 15 ele diz assim: e sai da sua boca uma espada afiada, para ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa essa imagem aqui que João está vendo? Que da palavra que sai da boca de Deus, da boca do Cristo glorificado, é como se fosse uma espada de dois gumes, porque a palavra de Deus quer dizer que tudo aquilo que Ele falar será feito, como aconteceu na criação. Deus disse: haja luz, e houve luz. É no livro de Apocalipse que nós vemos, e também em Tessalonicenses, que o Senhor Jesus vai destruir a manifestação do mal, como Tessalonicenses fala, o iníquo, pelo sopro de sua boca. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, em seu regresso, Paulo diz que Jesus destruirá o iníquo com o sopro de sua boca. É a mesma linguagem que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. E diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vai ser dessa forma que Jesus vai lutar contra os seus inimigos. A palavra de Deus aqui em Apocalipse, nós vamos ver isso mais adiante, ela diz que vai haver uma batalha, e Satanás e todas as suas hostes vai congregar todos sobre a terra, e num determinado lugar que ele chama de Armagedon, porque era um lugar de batalha no Velho Testamento, é um lugar onde o povo de Deus, juntamente com outros povos, guerreavam, era um lugar para isso. E naquele lugar ali, com as suas hostes, ele vai contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali a palavra de Deus diz que ele, somente com o sopro da sua boca, destruirá os seus inimigos. É essa espada que sai da boca de Deus, que vai executar o seu juízo e destruir as obras do maligno. É a palavra de Deus que vai fazer isso. E nós vemos isso, por exemplo, logo no início, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 12, ele diz assim: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 16: portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Capítulo 19, verso 15 e 21, verso 15 nós acabamos de ler. Olha o que diz o verso 21: os restantes foram mortos, a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E se nós abrirmos lá Isaías, capítulo 11, verso 4, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo o seguinte: mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Na realidade, que nós temos aqui, nessa visão de João, é um reforço da imagem de Cristo como juiz que julga pela sua palavra. Ele traz juízo com a espada que sai da sua boca. É a palavra de Deus que julga. E aí nós temos uma imagem do poder irresistível de Deus no seu julgamento. Mas tem uma coisa aqui que é interessante. No verso 16, diz assim: e da boca saía-lhe. O verbo sair aqui está no pretérito imperfeito da língua portuguesa, A ideia de alguma coisa contínua no passado.
mas no grego ele está no particípio presente. Nós não temos isso na nossa língua, até temos, né? Água fervente, fervente é um particípio presente. No latim você tem isso, particípio passado, futuro e presente. No português só tem particípio passado. E você tem esses elementos diluídos na língua, não dessa forma. Mas a ideia aqui do particípio presente é de uma coisa que está acontecendo continuamente. É algo que acontece continuamente. É a ideia de que quando Cristo abre a sua boca, o que sai dela é a palavra de Deus. Não há outra coisa que não possa que saia, além disso, do que o poder de Deus manifestado na sua palavra. E aí ele termina essa descrição maravilhosa dizendo assim: o seu rosto brilhava como o sol. A aparência de Jesus irradiava a luz de tal forma como a luz do sol em seu resplendor. Era a glória de Deus ali na pessoa de Cristo que estava sendo manifestada. Era aquilo que estava sendo demonstrado. E por quê? Por causa da sua santidade, por causa da sua divindade. E João já tinha passado por essa experiência. Ele já tinha visto a glória de Cristo antes mesmo dele morrer e ressuscitar. Abram aí Mateus capítulo 17, verso 2. A transfiguração. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui é o Filho do Homem retratado como vestido de poder e majestade. E o quadro inteiro é essa figura do Cristo, um ser santo, aquele todo-poderoso, rei sobre todas as coisas, que vem purificar a sua igreja e castigar os perseguidores, os inimigos de Deus e da sua igreja. E é isso que nós vemos aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 2, verso 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor está vindo purificar a sua igreja. Verso 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. O fogo sempre tem a ideia de purificação. Seria um olhar onisciente com o intuito de quê? De purificar. E o verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Essa era a imagem, é isso que representava a imagem do Cristo glorificado ali, aquele que estava no meio do seu povo, aquele que veio, o Santo de Israel, para purificar, que estava purificando a sua igreja e estava trazendo juízo sobre os perseguidores do seu povo. E aí nós entramos na última parte dessa introdução, que seria propriamente a introdução das cartas. No verso 17 ele diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita. E aí mais uma vez a ideia de força, de proteção, de alívio, de sustento, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora Jesus passa ele mesmo a falar de algumas características suas. A partir desse momento não é mais João que está contemplando e vendo aquilo, é Jesus que está falando a respeito de si mesmo. E a primeira coisa que acontece com João, quando ele tem contato com a santidade de Deus, com o Cristo glorificado, como sempre aconteceu, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ele cai no chão. E essa é sempre uma reação de alguém que se depara com a manifestação da glória de Deus. Lá em Mateus capítulo 17, mais uma vez,
foi isso que aconteceu quando eles contemplaram o Cristo glorificado ali no monte chamado de Monte da Transfiguração. Lá no verso 6 ele diz assim: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. No Velho Testamento não é uma ou outra situação semelhante a essa, são várias situações em que Deus se apresenta diante, ou na pessoa do seu anjo, ou teofonicamente, através de uma teofania, e os homens contemplam aquilo ali e se sentem impactados e se sentem diminuídos, porque reconhecem que eles são pecadores e estão diante da glória de Deus. E como Isaías tem medo pela sua vida, porque contempla a glória de Deus. E sabe o que isso significa? Significa a inaptidão natural que nós temos, a incapacidade que o homem tem de contemplar a majestade divina. E quando nós temos uma visão de Deus dessa forma, como esses homens tiveram, a única coisa que acontece é se prostrar e reconhecer a santidade de Deus e a nossa impecabilidade. Se essas coisas acontecem antes da vinda do Senhor, por teofanias, como não será quando o Senhor vier e se apresentar como juiz? Por isso que a Escritura diz que ninguém vai ficar de pé, como diz lá o Salmo, que os ímpios não vão ficar de pé, não vão prevalecer. A ideia iria ficar de pé na Assembleia, na congregação dos justos. E a ideia iria da vinda do Senhor Jesus. Aqui também todas as tribos se lamentarão sobre ele, irão reconhecer, eles vão contemplar a santidade de Deus, ele vindo como juiz sobre todas as coisas, e não vão suportar aquilo, eles vão se dobrar diante de Deus, vão ter medo, como João teve, e como muitos outros tiveram, quando estavam na presença de Deus, e de certa forma contemplaram a glória de Deus. A palavra de Deus diz que ele se sentiu como morto, como se estivesse morrendo. A visão foi tamanha da glória de Deus, que provavelmente a ideia que ele teve ali foi: vou morrer agora. Como Isaías teve, eu estou contemplando isso, eu não consigo com os meus olhos, com o meu corpo, ficar firme diante da glória de Deus. E aí o Senhor o toca, da mesma maneira que acontece com Daniel, na visão que ele tem lá no capítulo 10 de Daniel, capítulo 9 e 10 Daniel, a mesma coisa, as suas forças são restabelecidas. É como se o Senhor estivesse capacitando João para contemplar tudo aquilo que ele ia revelar ali naquele momento, diante dos seus olhos. E aí ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Na realidade ele repete o que João fala lá, o que o próprio Deus fala, ele mesmo falando: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. O temor de João deveria ir embora, mas quem toca nele é o autor da salvação, é o Senhor de todas as coisas, é aquele que vai conduzir todas as coisas à sua contemplação, é esse que estava tocando nele, é ele que é o cumprimento de todas as coisas, o fim de tudo. E saber isso, entender isso, era extremamente glorioso. Saber que Jesus se situa no início e no fim da história, e que está sempre ao lado, sustentando os seus santos. E aí ele começa a falar de si mesmo. Não é mais a contemplação de João, não é mais João vendo aquelas coisas, é Cristo falando de si mesmo. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que pelos séculos dos séculos estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E é interessante essa frase aqui de Jesus. Ele está declarando que ele é eterno
e divino e que possui a vida eterna. Nós temos vários textos na Escritura que falam a respeito disso. Eu gostaria de ler um deles. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho. Jesus Cristo é a própria vida eterna. Ele tem essa vida. Essa vida pertence a Ele. E a maneira como ele fala isso é interessante, porque ele diz assim: é aquele que vive. A impressão que dá quando ele diz aquele que vive, ele está se referindo àquele que vive eternamente, aquele que não tem início nem fim. E aí, nesse primeiro verso, ele está falando da sua eternidade. Mas da vírgula, do ponto e vírgula em diante, ele fala de uma condição particular sua, que se refere ao seu sacrifício, à sua obra. Ele diz assim: estive morto. Aquele que vive esteve morto. É como se ele estivesse dizendo assim: aquele que é eterno, ele morreu, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui ele está apontando mais uma vez para a sua obra e o seu sacrifício. Aquele que vive eternamente, aquele que está acima do tempo, aquele que é eterno, que não tem início nem fim. Ele morreu. Como isso pode acontecer? Na pessoa de Cristo isso acontece. Jesus morre como um homem, mas ele estava em Deus e eterno, o que era Deus. E aí diz que ele esteve morto, mas ele ressuscita. Lá em João capítulo 11, verso 25, quando Jesus vai ao encontro daquela família amada para chorar a morte, com certeza o objetivo dele era ressuscitá-lo. Isso está claro na Escritura. O seu atraso foi com esse propósito, para que Lázaro morresse, para que as pessoas olhassem e vissem nele o poder de Deus. E aí ele diz lá: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele diz isso porque ele tem a vida eterna. E por causa do seu sacrifício, porque ele esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos, ele tem as chaves da morte e do inferno. E o que significa isso? Na realidade, a visão judaica era que chave é um símbolo de autoridade. Chave, símbolo de autoridade. Jesus está dizendo que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E o que significa inferno? Na realidade, queridos, as duas palavras têm o mesmo sentido. Tá? Quando ele diz que tem as chaves da morte, ele está dizendo que ele tem agora, porque morreu e ressuscitou, ele conquistou a morte em nosso favor. Ele venceu a morte. E inferno aqui é Hades. A ideia de Hades aqui é no lugar onde as pessoas estavam mortas. A ideia aí é: Jesus tem o poder sobre a morte de trazer a vida. E o Senhor tem poder, tem autoridade sobre o lugar onde os mortos vivem. Na realidade, o que nós temos aí é uma figura de linguagem que quer dizer a mesma coisa. O Senhor tem poder sobre a morte, de trazer o homem à vida. Cristo é aquele que pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida. E foi isso que ele conquistou com o seu sacrifício. Por quê? Porque até aquele momento, essas chaves estavam na mão de quem? Não é? Estavam na mão do diabo. O poder da vida e da morte sempre esteve na mão de Deus. Mas por que figuradamente nós falamos, a Escritura fala que estava na mão do diabo? Porque o homem pecou, e por causa do seu pecado ele foi lançado
ele foi lançado em desgraça. E quando a Escritura dá essa ideia, é porque agora os homens estavam debaixo do poder de quem? Daquele que foi constituído por Deus como verdugo por causa do pecado, Satanás. Eles estavam aprisionados, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, eles estavam presos, como diz lá em Efésios capítulo 2, como João fala, que aquele que peca é escravo do pecado, como a Escritura, o Evangelho fala de uma maneira geral, que aqueles que pecam são escravos do pecado, consequentemente são escravos do diabo. Então quando Cristo morre em favor do seu povo, o juízo de Deus, que lança o homem no inferno, foi aplacado e foi pago. A dívida foi paga. Não há mais a necessidade de sermos aprisionados pela morte, de estarmos debaixo do poder daquele que é o verdugo, que foi aquele que o Senhor constituiu, Satanás, para trazer juízo sobre o homem. Porque quando o homem peca, ele dá essa autoridade ao diabo. Ele se lança debaixo do seu domínio. E quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele paga diante de Deus esse preço. E agora não há mais necessidade de, nesse mundo, sermos encarcerados e no porvir a morte eterna. Porque ele foi aquele que esteve morto, mas vive. E por isso, ele conquistou a chave da morte e do inferno. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 a 58. Ele vai dizer assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo a ser vencido, a ser manifestado, a vitória a ser manifestada vai ser a morte física. E nesse momento nós vamos ressuscitar, e aqueles que não morreram antes da vinda do Senhor Jesus, eles serão transformados. Por quê? Porque tragada foi a morte por aquele que vive, que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos e séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Ele compra com seu sangue todos aqueles, como a Escritura mesmo diz aqui em Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações. Não somos mais presos à morte eterna. Seremos ressuscitados como Cristo foi. Por quê? Porque Ele tem as chaves agora da morte e do inferno. É como o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí nesses últimos dois versos, antes do Senhor Jesus dar a mensagem específica a cada anjo da igreja, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Escreve as coisas que você está vendo agora, a visão do Cristo glorificado, a situação em que as igrejas se encontram e as coisas que iriam acontecer, ou seja, o propósito redentor e a vinda do reino de Deus. Era isso que João teria que escrever. E aí ele termina essa introdução dizendo assim, quanto ao mistério, agora ele começa a desvendar o significado de alguns símbolos.
quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Tem muita gente que diz, e é interessante porque nós vamos ver isso textualmente falando, né? Muita gente que diz que esses anjos são muitas coisas, né? E existem muitas teorias ridículas a respeito disso. Mas o que nós vemos aqui é que os anjos, ou melhor, que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o que significa anjo? O que significa a palavra anjo no Novo Testamento? Mensageiro. Tá? E quem são os mensageiros da palavra de Deus? São os pastores, são os ministros, são aqueles que pregam a palavra de Deus. E essa linguagem não é uma linguagem estranha para nós na Bíblia. Abram aí Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 10. A nossa tradução, que é da Revista Atualizada, ela não aparece essa, Mateus 11, 10. Não aparece essa tradução literal, mas seria literalmente assim. 11:10. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na nossa tradução está mensageiro, mas é a mesma palavra que nós temos lá em Apocalipse, e que aqui foi traduzido, eu acho que na corrigida é traduzida como anjo. E alguns textos do Velho Testamento, em outras traduções, é traduzida como anjo e não como mensageiro. Por quê? Porque João era o anjo que iria preceder a Cristo. Ou melhor, João era o mensageiro que iria preceder a Cristo. Quando a palavra de Deus diz que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ela está dizendo que os anjos são aqueles que traziam a mensagem do Evangelho, os pastores e os ministros. E os candeeiros representam a igreja. E se nós formos perceber, essas cartas às 7 igrejas, elas são direcionadas ao pastor daquelas igrejas. O pastor daquelas igrejas são chamados ao arrependimento. E é muito interessante porque algumas cartas elas são mais direcionadas para o pastor. É ele quem recebe a mensagem. E aquela mensagem é direcionada para os ministros do Evangelho, os pastores ali das 7 igrejas. E nós percebemos que essas cartas também, elas tocam na questão da igreja também, mas elas são direcionadas, e a responsabilidade, a chamada ao arrependimento, a perseverança, a instrução, é diretamente aos ministros do Evangelho. E a nossa perspectiva, ao lermos essa carta, começa a mudar, porque são eles que estão dirigindo a igreja. São eles que estão conduzindo a igreja de Cristo. Mas percebam, queridos, isso é uma mensagem de consolo, não uma mensagem de juízo sobre a igreja, necessariamente falando. O Senhor não está querendo colocar medo na sua igreja, nem nos seus pastores, pelo contrário, Ele quer consolar o coração desses. Por isso, eles não deveriam temer. Por quê? Porque o Senhor tem os seus pastores nas suas mãos. A igreja é dirigida por Deus. Quando temos um ministro do Evangelho colocado numa determinada igreja, mesmo que esse ministro seja um falso ministro, mesmo que esse homem seja um homem que não foi chamado, não foi vocacionado, e consequentemente, quer dizer que ele não está debaixo da mão direita protetora e diretora de Deus, mas tanto ele quanto a igreja está debaixo do juízo de Deus.
Mas a mensagem aqui é para aqueles que foram chamados, não para falsos pastores, não para falsos mestres, mas para aqueles aos quais o Senhor designou. Quando ele diz que esses homens estão na mão do Senhor, nós devemos olhar e temer, não esses homens, mas a Deus, porque é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem conduz a sua igreja. Eles foram colocados para representar Cristo na igreja. E quando nós falamos isso, nosso contexto é olhar e dizer assim: ele foi colocado como um representante, como se ele fosse um representante e nós não fôssemos nada. Mas a visão bíblica não é essa. A visão bíblica é o contrário dessa. É olhar esses homens e perceber nele a mão de Deus conduzindo esses homens, perceber o cuidado de Deus e perceber também que eles têm uma responsabilidade tamanha diante de Deus. E por isso eles devem temer e tremer dessa responsabilidade. E não somente eles, mas nós como igrejas, e como igreja também, entendendo que é o Senhor que está passeando no nosso meio. E por que ele fala isso? Porque aqueles homens, como nós vamos ver aqui dessas igrejas, eles vão ser colocados diante de Deus. E muitas coisas positivas vão ser ditas a respeito deles e de suas igrejas. E muitas advertências quanto à fidelidade e à perseverança também serão lançadas sobre esses homens. Mas perceba que a maneira como Deus fala com a sua igreja é uma maneira amorosa. E naquele contexto, entender que a minha vida, que a vida do seu pastor, que a vida da sua igreja está na mão do Senhor, era um alívio, era um consolo, era uma segurança. Cristo andando no meio da sua igreja, instruindo-a, dirigindo-a, consolando e chamando a responsabilidade daqueles que têm a tarefa de ser a voz de Cristo no seio da sua igreja. E aí, queridos, nós podemos perceber que Cristo está sempre no meio do seu povo. Ele mesmo disse isso, né? Eis que estou convosco desde a consumação, até, melhor dizendo, a consumação dos séculos. E uma coisa que eu me lembro, porque o que nós temos aqui é o Senhor Jesus purificando a sua igreja, limpando, tirando aqueles que não são, nesse momento de perseguição, utilizando esse instrumento para purificar e separar o joio do trigo. E eu me lembro daquele texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se nós formos um pouquinho mais adiante nesse texto, olha que interessante. No verso 15 ele está dizendo assim, ó, não sofra como pecador, né? Como assassino, ladrão, não sofra por causa de pecado, porque o que Deus exige de nós é uma vida de santidade. Mas se vocês estão sofrendo como cristãos, vocês estão sofrendo porque estão sendo perseguidos por causa do testemunho da palavra de Deus, glorifiquem a Deus. E olha que interessante,
Ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ele está dizendo assim: quando a igreja está sendo perseguida, quando a igreja está sofrendo por causa do Evangelho, é o juízo de Deus que vem sobre o mundo. E ele vem primeiro sobre os crentes, para purificá-los, para separá-los. Como o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Se vocês julgassem a vocês mesmos, não seriam julgados. Mas quando julgados pelo Senhor, vocês são julgados para não serem condenados com o mundo. E é isso que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse. É por isso que o livro de Apocalipse ele vai contar a história da igreja. Não só a futura do que vai acontecer, mas o que aconteceu e o que está acontecendo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós pensamos naqueles flagelos, naquelas trombetas, parece que uma coisa pontual, né? Como diz lá no capítulo 15, quando ele fala sobre a primeira capítulo 15, os flagelos, né? Aí diz assim: derramou o segundo flagelo a sua taça no mar, e se estendeu e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. E a ideia que nós temos disso é que no momento específico isso vai acontecer, e tudo que tem no mar vai ser destruído, vai morrer. Mas nós precisamos entender que esses flagelos não são pontuais, mas contínuos. E se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos ver que essas coisas estão acontecendo. Nós vamos ver que essas coisas estão acontecendo. Diz que os homens vão morrer e vão sofrer pelos seus tumores, porque os raios do céu, o sol, e é um flagelo, uma trombeta que está sendo anunciada, os homens serão queimados pelos raios do sol. E às vezes a nossa visão é, no momento específico isso vai acontecer. Mas a ideia de muitos comentaristas, e do que eu tenho seguido na exposição desse texto, é que essas coisas já estão acontecendo. O Senhor já está derramando o seu flagelo, os seus juízos sobre a humanidade. E é isso que Apocalipse está querendo mostrar. E no meio disso, o Senhor está purificando a sua igreja. Esse juízo que o Senhor está trazendo é sobre os ímpios, mas também sobre a igreja, mas para purificá-la, para aproximá-la dele mesmo. E quando nós entendemos dessa forma, e vemos uma mensagem como essa, olhamos para o contexto das nossas igrejas, muitas igrejas fiéis, muitos ministros infiéis, nós podemos ver claramente que o Senhor está passeando no meio da sua igreja. Ele não está cego ou surdo à nossa súplica e aos acontecimentos. E aqueles que são mensageiros de Deus, aqueles que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho e ensinar, esses estão na mão do Senhor. Esses homens estão debaixo da orientação divina. Eu não estou falando de falsos profetas, tá? Eu não estou falando de falsos pastores. Eu estou falando daqueles que são fiéis. E mesmo aqueles que não são fiéis, eles estão debaixo dessa mão. Mas uma mão que vai trazer o quê? Juízo, condenação. E quando esses assumem a igreja, quando a igreja está se desviando, como nós temos visto, dentro da nossa própria realidade, nós precisamos entender que é Deus querendo separar o seu povo daqueles que não são
povo seu. É Ele purificando a sua igreja e preparando-a para o seu retorno. Vamos orar?